Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que vocês estiverem assistindo a gente aí. Nós estamos aqui em mais um podcast da Centopeia, Associação Centro-Mineira dos Profissionais de Engenharia e Agronomia, que é um programa que acontece mediante essa parceria da Centopeia com o pessoal do CREA. E hoje nós vamos receber uma pessoa aqui muito bacana, que segundo ela está aqui no Cefet de Curvelo já há quantos anos? 15 anos. 15 anos já? Vixe Maria, é tempo demais, você tá doido. Basicamente desde que inaugurou-se o Cefet aqui, né? Nós tivemos agora até uma comemoração, né, de 15 anos do Cefet aqui, 115 anos do Cefet de Belo Horizonte, e foi uma homenagem, foi agora, semana retrasada. Ó, que bacana, cara. Eu gostaria que o senhor se apresentasse, fala seu nome aí pessoal, te conhecer. Heitor, é um prazer, né, de estar aqui com vocês, né? Essa instituição, né, Centopeia, o CREA, sempre me acompanhou, né, desde o curso técnico, né? O meu nome é Neomar de Matos Filho, sou professor aqui do Cefet, né? Eu vim para cá desde o início, né, da concepção aí do Cefet aqui em Curvelo. Eu já lecionava em Belo Horizonte, né? Mas eu achei bem interessante, né, vir para o interior e, sinceramente, eu estou muito satisfeito de morar aqui em Curvelo, né? Uma cidade muito acolhedora, muito organizada, né? Muito limpa. Então, eu gostei bastante de estar aqui em Curvelo, sabe? Agora sim, eu sou formado, né? Sou engenheiro eletricista, mas assim, eu fiz curso técnico, né? Sou técnico em eletrotécnica, né? Na década de 80. Ué, tá doido. Parece ter esse tempo todo aí, não, hein? Que isso? É verdade, Heitor. Aí eu fiz o curso técnico, né? E na sequência, né, lógica, eu fiz também a minha engenharia elétrica. É um curso que é muito interessante, eu gosto demais de atuar nessa área. Já trabalhei bastante, né, como engenheiro mesmo, né? Então, aí eu tive a oportunidade, né, de trabalhar fazendo um serviço de consultoria, né? Também trabalhei na Telemig. Logo quando eu formei engenheiro, né, eu consegui passar num concurso público lá da Telemig, né? Antigamente era Telemig. Hoje é vivo, né? Então, tem essa situação que eu passei lá. Lá eu consegui fazer também um curso de pós-graduação lá em Santa Rita do Sapucaí, que melhorou bastante o meu currículo. Eu fiz lá um curso de engenharia de comunicação de dados, porque lá na Telemig a gente trabalhava, né, nessa área de comunicação de dados. Era até uma área nova que foi criada lá. Deve ter pegado aquela época ali da migração do GSM, aquela coisa ali, né, cara? Exatamente. Bacana. Eu trabalhava no centro de supervisão de gerência de rede, né? Então, que legal. A gente tinha um telão grande lá, e de lá a gente conseguia ver os links de comunicação de dados. Muitas das vezes, assim, alguma agência de banco estava fora, a gente conseguia, né, remotamente a gente resolver, ou então chamava um técnico para ir lá no local. Então, foi um aprendizado muito interessante. Aí depois, né, eu fui para a PUC, trabalhei 15 anos na PUC lá como engenheiro responsável pela parte elétrica lá, adquiri uma experiência incrível, né, na parte aí de liderança, a parte de trabalhar em equipe. Foi um aprendizado muito grande. E lá eu tive condições de fazer até um mestrado de engenharia elétrica, né? E com isso, né, eu comecei a gostar, né, da área de docência. Então, tive a oportunidade, né, de trabalhar em algumas instituições de ensino lá em Belo Horizonte, né, a UNA, a Infório, e depois eu comecei a dar umas aulas como professor substituto lá no Cefet. E quando teve um concurso, né, eu achei interessante, né, e entrei como professor efetivo. Foi em 2010 que eu realizei esse concurso, né? E desde então, né, eu comecei a trabalhar mais efetivamente no Cefet. Que é um X aqui. Mas o primeiro ano e meio, mais ou menos, eu estava em Belo Horizonte. Aí depois que você veio... Aí depois eu vim para cá, quando inaugurou a unidade aqui, eu tive esse prazer aqui, né, de vir. Conhecia Curvelo só de passagem, que eu sou até do norte de Minas, eu sou de Januária, nascido em Januária. Eu passei por ali perto, né? Januária agora, né? Tem uma praia muito boa lá agora, do Rio São Francisco. Tem também o Peruaçu, umas grutas lá, né? Que foi até agora patrimônio histórico aí do Unesco, né? Eu até estive lá agora, no meio do ano, visitando lá, mas fantástico.
Então, assim, mas eu vim muito novo para Belo Horizonte, né? Eu tinha uns 3 anos de idade. Então, a minha criação toda foi basicamente em Belo Horizonte. E aqui no Cefet, eu leciono lá as disciplinas de acionamentos elétricos, projetos elétricos, também a parte também de instalações elétricas. A gente desenvolve bastante pesquisas. Atualmente também eu estou como coordenador do núcleo de inovação aqui de Curvelo, né? E dentro desse núcleo de inovação a gente tem a Nascente, que é a incubadora de empresa. Então, eu vim trabalhando muito a minha parte de engenharia, né? Conhecimento. Teve uma época também, Heitor, que eu montei uma empresa. Tem uma vez que eu estava saindo da PUC, né? Entrando antes de entrar no Cefet, né? Eu já tive uma empresa também de inspeção veicular com um sócio. A empresa é um sucesso, mas acabou que eu preferi, né, ficar mais no Cefet, vendi a minha parte lá, mas com isso também aprendi também, né, o que é empreendedor, né? Não é fácil, né? Difícil, E a empresa assim iniciou do nada. Início, né? É tudo muito complexo, muito difícil. Essa área de inspeção veicular a gente necessita muito assim de autorização do Inmetro, Denatran, escrever manual de qualidade. Então isso aí me deu uma experiência grande. Também na área de financeira que eu trabalhava lá. E meu sócio era mais na área técnica, né? Na parte lá da mecânica, essas coisas. Então, com isso também eu consegui adquirir uma experiência assim que a soma disso tudo, né, dessas experiências que eu tive na vida, me proporcionou assim uma bagagem interessante, né, de trabalhar nessa Nascente. Então, a Nascente é o seguinte: a gente fornece para um empreendedor, né, alguma pessoa que tem uma ideia interessante e quer que isso vira um negócio, é uma oportunidade, né, que a gente fornece lá um espaço físico, né, com sala, com ar-condicionado, televisão, ar-condicionado, tem geladeira, mobiliário, computador, telefone, internet. Legal, cara. Então, a pessoa também pode usar a copinha nossa lá, pode usar o banheiro, pode utilizar também a biblioteca, auditórios, se precisar de trazer pessoas, né, para mostrar o serviço, né, o produto que ele está elaborando lá. Sala de videoconferência, laboratórios, né? Se precisar de alguma assessoria de algum professor lá também, a gente negocia isso também, conversa. E também a gente tem a parceria junto com o Sebrae. Temos consultores, né, que têm experiência, por exemplo, na área tributária, na área de contábeis. Então, com isso, né, ajuda a pessoa a criar uma estrutura e passar por uma trilha de desenvolvimento lá, que demora em torno aí de 1 ano e meio, 2 anos. E aí esse empreendedor ele vai ter toda uma bagagem para quando sair no mercado, né, de trabalho, ele já ter uma condição assim de ter mais sucesso, né, na empreitada dela. Vou dizer assim, são repassadas para eles condições mais realistas, né, do que é empreender de fato. Ele consegue visualizar melhor essas possibilidades que ele tem com essa expectativa de negócio dele, é isso? Exatamente. E eu vejo assim, o engenheiro, né, ele tem muitas ideias interessantes e a gente tem que aproveitar isso aí, né? Então a Santopeia, né, a gente tá de parabéns aí de desenvolver essas atividades, né? O podcast aqui é muito importante, né? E assim, eu conto, né, com um estudante de engenharia, né? Ou então uma pessoa que já tem uma empresa e queira a realizar algum produto diferente, alguma coisa, nós estamos lá. Inclusive, está até com um edital aberto. É mesmo, cara? Um edital aberto que hoje nós não temos uma empresa incubada lá. Até recentemente a gente tinha, mas hoje não tem. Então, é uma maneira, né? Você me permite aqui, até de divulgar essa possibilidade, né? Então, no site, né, tem no Cefet, mas tem um site diretamente que entra na Nascente mesmo, que é a nascente.cefetmg.br. Então, é possível lá a pessoa ler o edital e poder concorrer, né, a essa possibilidade de a gente estar ajudando essa pessoa a se desenvolver um negócio, um produto ou um negócio, né? Deixa eu te perguntar, quais são requisitos, por exemplo, a pessoa que quer cadastrar lá, quer participar do Nascente? Porque nós somos assim de uma área
mais de tecnologia, né? Mas nada impede da pessoa, né, que ter alguma coisa social, quer queira, quer não, né? A tecnologia é interessante, né? Sim. Que abrange muitas áreas. Mas porque aqui no Cefet Curvelo, porque essa nascente ela é espalhada também nas outras unidades aqui do Cefet em Minas Gerais, né? Aqui nós temos o curso técnico de edificações, eletrotécnica, meio ambiente. E nós temos 2 engenharias, né, que é curso superior, que é a engenharia civil, e recentemente agora nós criamos o curso de engenharia de energia. Então, o que eu quero dizer que uma pessoa, para candidatar à vaga, porque existe a vaga residente e não residente. Então, a residente, a pessoa ocupa mesmo essa sala. Fica lá, a sala, né, fica à disposição da pessoa. E o não residente é porque, por exemplo, aqui nós não temos curso de moda, mas lá em Divinópolis nós temos curso de modas. Então, ou seja, se a pessoa tem um interesse, né, é um empresário nessa área aí e quer empreender um produto, né, então desenvolver alguma solução, ele pode fazer aqui de Curvelo, né, e concorrer a uma vaga não residente e ter um apoio lá de Divinópolis. Então, o que eu quero dizer que se a pessoa for mais dessa área que a gente tem aqui, a gente consegue dar um apoio, né? Presencial ali para ela. Gerencial, presencial e inclusive de infraestrutura aqui, né? Mas se for se tiver em outras unidades a especialidade que a pessoa quer desenvolver, a gente consegue também remotamente também ajudar essa pessoa. É uma abrangência gigantesca, então, né? Com certeza. Oh, que legal, cara. E assim, essa é a primeira vez que isso está acontecendo aqui ou já teve outros anos? Teve. Até um tempo antes da pandemia, porque a pandemia foi um marco, né? Fechou tudo, complicou. Mas antes a gente teve empresa graduada lá, ou seja, passou de todo o período de desenvolvimento, né, a trilha de desenvolvimento. Ela elaborou um produto. E esse produto, eu vejo aqui em Curvelo, aqui várias lojas utiliza, né, o sistema que a empresa desenvolveu lá, SGA. Então, tem muitas empresas aqui em Curvelo, né, que usam o sistema que foi desenvolvido lá com a gente. Nesse período da pandemia... Então já é um case de sucesso de lá, né? Já tem um case de sucesso, exatamente. Legal. E depois da pandemia, quando teve a pandemia, a gente fechou e começou a conseguir uma certificação CERN. Essa certificação é tipo o Inmetro, tipo a inspeção veicular que a gente tinha. Aí tem que ter a acreditação do Inmetro, né? Então, ou seja, tem que fazer todos os procedimentos, né, para o Inmetro aprovar. As empresas incubadas têm necessidade do CERN. Então, esse CERN, né, a gente aproveitou e fez a acreditação, né, do CERN, e hoje a gente é uma empresa aí, né, também que tem essa certificação. E agora, né, que a gente começou a abrir a opção aí de envolver, né, trazer os empresários, né, um empreendedor para a gente poder trabalhar junto lá no Cefet. E qualquer um pode participar ou tem que ser aluno do Cefet? Não, qualquer um pode participar. Qualquer um pode participar. Inclusive, se a pessoa já tiver uma empresa e tiver interesse, né, de montar alguma coisa, pode fazer um braço, né, colocar uma pessoa lá, né, e desenvolver com a gente lá esse produto que a pessoa queira, né? Oh, que legal, cara, muito bacana. Não, mas eu tô vendo que tudo na sua vida, né, o ciclo da sua vida, ele culminou sempre para a parte de tecnologia, né? Você transitou ali pela inspeção veicular, mas viu que seu rio ali caminhava para a área de tecnologia. Eu queria que você contasse um pouco para mim, né, de como que você chegou e falou assim, não, eu tenho que, de fato, investir minha vida, meu tempo, minha personalidade para esse ramo de tecnologia. O que te incentivou a fazer isso? Então, porque a própria engenharia e a engenharia elétrica tem essas características, né? Ela dá essa chama, né, cara? Então, assim, igual, por exemplo, lá na Tlemig, lá, né? A gente estava no auge da parte de comunicação de dados. Então, ou seja, é uma tecnologia, né, inovadora, né, que veio para ficar mesmo, né? Tanto é que hoje em dia essa parte de comunicação... eu lembro, lá na Tlemig, em 95, quando chegou aqueles modem lá de
de 9.600 bits por segundo, foi uma festa. Hoje em dia você tem fibra ótica que chega na sua casa com... Tanto quiser. Então, ou seja, eu até participei de um grupo de estudo, né, nessa pós-graduação que eu fiz lá em Santa Rita, Sapucaí, estava começando a estudar, porque antigamente você recebia uma linha que era de telefone, outra linha, um cabo coaxial que era para televisão. Aí, ou seja, você tinha vários canais, né, para receber a parte de CFTV, era tudo separado. Não, e outra que tinha uma confusão muito grande a respeito desses cabos, né? Eu teve uma época que eu fui muito aficionado por aprender um pouco de redes, né? E a gente vê que a rede de computador, de casa, interna, externa, a gente vê que, né, um exemplo, o cabo coaxial ele foi usado para rede de internet, né, por muito tempo. E a galera hoje em dia nem lembra disso. Era um cabo, o mesmo cabo que você passa ali, bem parecido, na verdade, não é o mesmo cabo, mas o mesmo cabo de antena de televisão você usar para internet por velocidade reduzidíssima, baixíssima, porque ele não conseguia passar dados assim de uma forma bem bacana. Exatamente. Foi trocando, usou aquele outro cabinho de telefone mesmo. Isso. Confusão. Par trançado, né? O TP, né? Que o TP também. Aí a gente fez toda a parte de cabeamento estruturado, né? Mas... E aí veio a ATM, que foi até um estudo lá na década de 90, lá, que as companhias, né, as teles, estavam estudando exatamente para, num meio físico único, reunir todas as informações. E hoje em dia é uma coisa que está chegando dentro de casa, né? Sim, antigamente era empresa, link, com fibra ótica era caríssimo, né? Sim. Hoje em dia. Então a tecnologia é muito isso, né? E eu também comecei o meu doutorado, né, que eu fiz aqui no Cefet, foi nessa área de sistemas fotovoltaicos. Exatamente, foi uma tecnologia nova, né? Hoje, antigamente era muito caro, né? Era a NASA, né? Era foguete, satélite, que tinha condições de recurso para investir nessa área. Hoje em dia, né, devido a inovação, né, a questão dos estudos com os materiais, isso aí tem desenvolvido muito, e com isso consegue reduzir o preço consideravelmente, e hoje nas casas, né, é possível, né, você ter um sistema fotovoltaico que reduz muito a sua fatura de energia, né, e também te dá a questão do meio ambiente, né? Sim. Então tem muito essa pegada, né? A parte de inovação, a parte de tecnologia tem muito essa pegada, né? De tentar reduzir os custos, né? Oferecer o máximo de serviço, né? E atender. Não só de energia solar, mas a tecnologia como um todo, né? Ela sempre passa por dois processos, né? Que é de miniaturização e de maximização de eficiência. São as duas coisas ali que regem o segmento da tecnologia. Antes você tinha um telefone que ele tinha que ser gigantesco, ele tinha que ser parado, conectado ali num lugar bem específico. Aí depois você foi passando a ter um telefone que ficava dentro do carro, né, que você já conseguia ter uma mobilidade com ele. Depois passou para o telefone móvel, né, mas ainda muito grande. Tudo isso vai diminuindo e aumentando a eficiência. E isso expande para inúmeros outros ramos, né? A gente já conversou com algumas pessoas aqui que atuam na área de energia fotovoltaica, né? A gente até teve uma conversa uma vez muito interessante, eles falando do quanto que os painéis solares desenvolveram ao longo de poucos anos. Exato. Ele falou, Heitor, quando a gente começou a mexer com energia solar, né, pessoal? Quando a gente começou a mexer com energia solar, a eficiência de um painel era baixíssima. Então, para a gente conseguir provar para o cara que valia a pena ele gastar um dinheirão para colocar aquele tanto de painel para ter um retorno assim de energia, era difícil. Só que aí, com, né, o advento do pessoal ver que era uma energia que ela sempre estaria ali, principalmente na região nossa aqui de Curveto, que é uma região privilegiada demais para isso. Perfeito. E tem várias outras regiões, mas eles viram que existia essa demanda pela energia fotovoltaica e os painéis, apesar de não terem diminuído tanto de tamanho, né, mas eles conseguiram diminuir de peso, conseguiram, né, ser mais fáceis de instalar. Todo o sistema que rege a energia fotovoltaica ele ficou mais fácil de ser instalado e maximizar a eficiência, que foi o que se tornou crucial para ser um sistema tão difundido hoje. Né? Eu acredito muito nessa parte da tecnologia. Eu imagino que é a coisa que abrilhanta os olhos seus aí também. Né? Exatamente. Né? A CEMIG, né, ela fez até um estudo, né, que é o Atlas Solarimétrico, e aqui a região nossa aqui é a 5ª melhor no estado.
Então legal, tem lá Januária, tem a parte de Janaúba, Paracatu e Unai, né? E a quinta melhor local de você instalar sistemas fotovoltaicos é aqui em Curvelo. E Três Marias, né? Curvelo. Tanto é que a gente vê aqui em Minas Gerais, né, a quantidade de usinas fotovoltaicas de grande porte, né? Lá em Pirapora, né? Esse primeiro foi a maior que teve na América Latina. Lá também eles fizeram uma maior do que essa. Lá em Januária, lá agora, né? Jaíba, lá estão fazendo uma maior do que em Pirapora. Ainda, né? Então é uma utilização muito interessante. Isso é legal demais, cara. Assim, você falando de Paracatu, Unai, Três Marias, são cidades pelas quais eu transitei muito. Eu já trabalhei em Unai e trabalhei em Paracatu. Então sempre, quando eu precisava sair de lá e vir para cá, eu passava pelas três cidades, né? Saí do Unai, passava por Paracatu e passava por Três Marias. E desde muitos anos já eu visualizava uma área ali em Três Marias, na beira da estrada, que cada dia que você passava lá, parece que eles tinham colocado mais painéis solares lá, né? Para gerar essa usina aí. E assim, você vê que tudo isso parte fruto de uma necessidade. No último podcast que a gente fez aqui, nós conversamos com um pessoal muito bacana também. E eles falaram que eles foram responsáveis ali pelas obras da fábrica da Amédia aqui. E eles comentando, Heitor, para a gente conseguir a obra lá, a obra andando tudo bonitinho, tudo, no meio da obra a gente descobriu que a gente ia ter um problema de energia, que não ia ter energia suficiente para a gente conseguir nutrir a fábrica lá. Aí vai eles criarem, né, a junta ali da CEMIG, pensar numa solução que pudesse ser viável para eles. Aí criaram uma subestação e tudo. Mas agora, você tem, né, por um lado muito bom, você coloca as placas fotovoltaicas nas casas ali, você deixa de consumir da rede principal da CEMIG, né? E alivia um pouco, né? Se você tiver uma rede sólida, bem construída, bem consistente, que às vezes não é tão boa assim, mas considerando os melhores parâmetros, é uma facilidade para todo mundo, né, cara? Com certeza. E nesse estudo, né, ele é interessante porque, assim, aqui no Brasil, né, em Minas Gerais, no norte de Minas aqui, tem uma abundância grande na parte de radiação. Mas, além disso, também tem a questão que não é uma terra agricultável, não é uma terra indígena, é muito plana. Sim. É a questão também que tem muitas linhas, né, de transmissão. E a CEMIG tem ampliado isso cada vez mais. Então, isso aí facilita, né? Tanto é que Minas Gerais, né, é um sucesso aí nessa parte aí de aproveitamento do sol. Tem um estudo, Heitor, que se você conseguisse captar toda a energia que o sol emite por 1 hora e conseguisse armazenar isso, você conseguiria, né, fornecer energia para a Terra toda por 1 ano. Então você pega, cara, 1 hora, pegasse toda a energia que o sol irradia, né? E conseguisse armazenar, você conseguiria a Terra aí, ó, ficava 1 ano aí sem precisar de outra fonte de energia. Então, assim, o sol está aí, né? É abundante, é o que você falou, né? Brilha os olhos, uma situação. Então, cada vez mais a gente tem que estudar mais essa questão aí de aproveitamento aí dessa radiação. Produzir, né, módulos fotovoltaicos mais eficientes cada vez mais. A gente está vendo isso, né? Agora existe essa melhora? Está tendo, muito. Nossa. Agora tem o bifacial. O bifacial, você consegue gerar energia tanto na parte da frente do módulo quanto de trás, porque tem o reflexo, né? Então, alguns locais, né, que tem muito utilizado naquela brita meia branca. Aqui nessa região aqui tem muita, bastante, né? Que é o quartzo. Então, refletindo, né, você consegue aumentar ali em torno de 30% aí do que o módulo já fornecia. Então, esses estudos que estão sendo realizados estão cada vez mais possibilitando, né, a utilização dessa tecnologia. E uma coisa que o mundo todo está estudando é a questão do armazenamento. Isso é um problema grande hoje, não é? Muito grande, né? Porque hoje as baterias, né? Deixa eu te perguntar, quais são as principais baterias hoje que a gente tem para poder fazer armazenamento desse tipo de energia? Então, é o lítio, né? Assim, você fala tecnologia, é o lítio. Mas assim, o mundo todo está estudando uma maneira, logo eu acredito que vão encontrar alguma coisa aí
diferente, né? Porque tem muitas terras raras aí, né? Minerais aí que estão sendo muito estudados, porque quando surgir essa tecnologia, por exemplo, o carro elétrico, o grande problema do carro elétrico é a bateria. Bateria. É pesada, tem uma vida útil, né? Sim. E curta, né? Curta e muito cara. Então, ou seja, o mundo todo está estudando uma maneira e a gente está percebendo isso, né? Porque antes o carro elétrico tinha um desempenho muito pouco. Hoje está falando de carro elétrico e rodar 1.000 quilômetros. Sim. Né? Então, ou seja, tem melhorado bem. Mas uma hora vai surgir alguma coisa aí que vai resolver tanto o problema do carro elétrico quanto também do armazenamento aí dos sistemas fotovoltaicos. Porque o sistema fotovoltaico é isso, né? Enquanto tem a luz do sol, você está gerando. Sim. À noite não tem. Então, ou seja, se você tiver uma condição de armazenar... para deixar para o período noturno seria ótimo. Porque hoje, o que é a bateria? É a concessionária. Sim. Né? Então, durante o dia gera... Você está jogando para a concessionária e à noite a concessionária está jogando para você. Está jogando para você, exatamente. Fica naquele jogo ali, né? Eu vejo assim, a gente falando de bateria, né? Eu vou pontuar uma coisa aqui que às vezes tem a ver, mas não tem tanto. Eu gosto muito de som automotivo. Certo. Aí eu sempre fico vendo que o som automotivo também, nesse ponto do fotovoltaico, os dois colidem muito. Porque o pessoal sempre fica procurando uma bateria que seja mais eficiente para poder tocar os sistemas deles e, ao mesmo tempo, que seja custo-benefício. Aí eu, acompanhando um canal de um rapaz que mexe muito com som automotivo, e ele falando, hoje a gente usa... Ele começou usando muita bateria 12 volts, simples, chumbo ácido, ela normal mesmo. Aí depois eu falei assim, quer saber do negócio? Ele viu lá que o som dele precisava tocar por mais tempo e que não precisava tanto dos picos. Ele falou assim, eu tinha um som muito grande, então raramente eu ia tocar esse som no limite dele, né? Então a bateria de chumbo ácido ela era muito boa para ele porque ela conseguia suprir bem esses picos, né? Sem dar problema da bateria. Quando ele viu que ele não estava gerando tantos picos, ele falou assim, vou trocar todo o meu sistema por bateria estacionária. Aí trocou por bateria estacionária. Aí ficou um bom tempo com a bateria estacionária ali também, que também é de chumbo ácido, né? Mas ela é um processo diferente um pouco. Aí depois ele viu e falou assim... Não descarrega tão rápido, mas também não aguenta tantos picos assim com frequência, né? Aí ele viu ela ali, daí a pouco alguém indicou ele trocar por bateria de gel. Aí pegou a estacionária, trocou por bateria de gel. Aí ele falou, mas todo dia uma bateria nova, né? Mas tá bom, essa aqui de gel tá bacana pra mim, tá suprindo. Agora vamos ver a questão de vida útil. Que a de gel já conseguia fazer o das duas. Ela consegue suprir bem os picos e consegue estacionar muito bem a energia. Aí depois ele trocou de novo, que foi a de lítio ferrofosfato, né? Que ele chama de LiFePO4. Certo. Aí ele colocou todo no sistema de LiFePO4. Aí agora, ele comentando que ele já está estudando trocar pela bateria de lítio. Aí ele falou assim, a bateria de lítio ela consegue suprir tudo que as outras me propuseram, mas o que eu quero, né? Inclusive, a vida útil dela é muito maior que todas as outras, tanto que a lítio ferrofosfato, quanto a de gel, quanto que a de chumbo ácido. O problema dela maior para ele na ocasião era preço. Ele falou assim, ela é muito menor, muito mais eficiente, muito mais bacana, mas preço. Mas preço é uma questão que desenvolvimento tecnológico, com o tempo, ele vai reduzindo. Quando está tendo mais uso, né? Quando aumenta a demanda e ali... a gente vê que, assim, é um caso isolado, mas que é um caso que já serve para acontecer esse aumento de demanda, né? Você vê que o cara utilizou várias baterias que, para ele, foram boas, serviram para ele até um tempo, mas agora ele conseguiu pegar baterias muito menores, que fazem a mesma função das outras ali, mais leves, mas que ainda tem um custo muito elevado. Mas que à medida que isso aí vai... entrando no mercado, né? No mercado fotovoltaico, igual você falou, as baterias de lítio elas são as ideais, vamos colocar assim para o mercado. Tudo isso vai, com o tempo, vai diminuindo o preço, né? Hoje eu estava até lendo um artigo sobre, eles chamam de BES, né? Que é bateria, Battery, Energy, Storage e System. Então, é um sistema de armazenamento de bateria, né, através da energia. Né? Sim. Então, porque antigamente, quando você ia fazer um show, alguma coisa, você contratava aquele motor diesel. Isso, motor diesel. Barulhão, uma poluição, você colocando diesel ali. Hoje em dia, estão tendo, né, aqueles containers grandes de bateria de lítio,
que você armazena, você pode utilizar a energia solar para armazenar, e quando você vai usar, você coloca isso lá, num palco, né? Tá no palco ali, ao invés de ser um grupo motor gerador, você vai colocar esse sistema de BESS. Sim. Então, ou seja, não vai gerar ruído nenhum, não tem poluição, e isso já está começando a ser utilizado. Tem cidades, tem as cidades litorâneas, lá em São Paulo, na parte litoral norte lá de São Paulo, tem cidades lá que estão comprando, né, esses containers e colocando na subestação, porque quando chega no verão, tem um consumo grande, né, de banhistas, né, um consumo grande de energia, e aí eles entram com essas baterias. E antes, né, caía muita energia, era fornecimento, né, multa que tem que pagar, aquela coisa toda. Hoje em dia eles estão com esses bancos, né, de bateria que estão sendo utilizados de uma forma bem interessante aí. Ou seja, com certeza os custos, né, disso aí vai cair. Já estão caindo. Já estão caindo bem. Isso é bacana demais, cara. E deixa eu te perguntar. A gente agora trazendo essa realidade tanto da inovação tecnológica, energia fotovoltaica, e juntando com a cidade nossa aqui de Curvelo. Né? A gente agora tem, igual o senhor mencionou aí, a gente tem um curso de engenharia de energia e tudo. Qual que é a expectativa que o senhor enxerga de unir essas três coisas? A inovação tecnológica, né? As energias renováveis, não vou só me reduzir a fotovoltaica, e a integração com o novo curso aí do Cefet, com a engenharia de energia. O que isso pode abrilhantar, acrescentar para nós aí? Então, o Cefet, ele tem essa missão de onde ir, né, onde que está implantado, né, procurar desenvolver também extramuro. Né? Então, a comunidade, a gente percebe nitidamente como que a cidade... Eu vou abrir um parênteses depois nessa fala sua. Mete o cepo. Então, ou seja, a gente percebe nitidamente, né, quando a implantação do Cefet aqui há 15 anos atrás, né, foi em 2010, houve um desenvolvimento interessante aqui na cidade, até mesmo novos públicos, né, vindo, né, a questão da educação, né, gera uma receita boa para a cidade. A gente está num momento bem interessante também de desenvolvimento, né? A prefeitura a gente vê, né, que está trabalhando, né, trazendo empresas boas aí. Então, ou seja, é necessário a gente criar uma tríplice aliança, que seria a universidade, a academia, né, gerar talentos, juntar com as empresas, né, que pode gerar as demandas necessárias aí da cidade, né, da empresa, e também o governo. O governo municipal, no caso aqui, né, se a gente conseguir formar essa tríplice aliança, né, é uma coisa muito interessante. Eu tive uma oportunidade, foi até o Sebrae, né, levou a gente lá em Porto Alegre. Isso foi ano passado. Várias cidades, várias pessoas, né, de várias cidades aqui de Minas Gerais participou desse evento, né? Daqui foi o professor Everton, lá da FAC, né? E eu, do Cefet. Então, eles levaram a gente lá para conhecer os hubs de inovação que foram criados lá recentemente. E lá, essa união dessas três, chama de tríplice hélice, né? A gente foi na Unicinos, PUC Rio Grande do Sul, Universidade Federal de Rio Grande do Sul, a Fena Comércio, também o secretário lá de Inovação, né, e Ciência e Tecnologia também deu palestra lá para a gente. E assim, a gente foi nesses ambientes, nesses hubs de inovação que foi criado lá. Tem o Instituto Caldeira, lugar fantástico. Era até da família Renner. O pessoal da Belgo também ajuda também bastante. Então, você juntou essas três, né? A academia, o governo e as empresas, e lá era um prédio assim, de 3 pavimentos, mas um quarteirão inteiro. Estava sendo usado pessoas de drogas e tudo, abandonado no centro lá de Porto Alegre. Eles foram e juntaram e resolveram fazer lá esse Instituto Caldeira. Um espaço assim com muitas empresas incubadas, startups, mini auditórios. Então tinha um network grande, lá tem, né? Um network grande com essas empresas. Então, ou seja, valorizou muito o local.
conseguiu, né, ter um valor agregado das pessoas, né, que trabalham nessa área. E assim, para a cidade foi fantástico. Então, ou seja, eu vejo que Curvelo aqui está num momento bom. A prefeitura recentemente inaugurou aí a Casa do Empreendedor, né, ali perto da Praça da Estação. E tem o Cefet, né? A FAC também trabalha bem. Nós temos o CDL, né? Também muito bem conduzido, o SEBRAE. Então, a gente tem um momento interessante, né? E a gente está precisando de juntar mais essas energias, né? Para conseguir aí desenvolver. Mas eu vejo que nós estamos numa época interessante, né? Da gente legal, né, avançar nisso aí. O parênteses que eu queria abrir na sua fala foi o seguinte, né? Que a gente que é daqui de Curvelo, né? O senhor também já é daqui também, né? Vamos colocar que já é também. Mas a gente consegue observar muito bem o tanto que a cidade desenvolveu com a vinda do Cefet para cá. Né? Quando você pega uma instituição como o Cefet, principalmente depois da abertura do curso de Engenharia Civil, né? E você tem pessoas da cidade estudando um tópico específico, e essas pessoas retornando para a cidade para poder utilizar aquele conhecimento que elas adquiriram, você vê o tanto que a cidade desenvolve. Né? A gente vê que Curvelo, por exemplo, passou por uma transformação viária muito grande. Né? As rodovias aqui eram assim, cara, a maioria era horrível para poder passar por aqui, porque são muitas, né? Você sempre tem muita coisa que corta. Tinha que escolher o buraco. Tinha que escolher o buraco para você poder cair ali, era complicado. E, né, a atuação das concessionárias, né, do governo também nessas rodovias, muitas delas tiveram participações de alunos, estagiários, ex-alunos do Cefet que atuaram ali, né? E isso vale para as outras milhões de áreas, né? Hoje Curvelo tem uma gama de muitos engenheiros, muitos bons engenheiros atuando aqui na cidade de Curvelo, foram formados aqui e atuando aqui, então estão trazendo mais inovação para cá. Isso porque aqui só tinha o curso de engenharia civil. Agora, a gente falando de engenharia de energia, eu acho que é assim, mais uma benéfice tão grande para a cidade, porque é uma coisa que está em alta e é estritamente necessário para a vida de todo mundo. Porque hoje a gente, né, se a gente for comparar a realidade nossa de hoje com a realidade da década de 90, por exemplo, hoje a gente tem muito mais conforto. Né? Para a gente ter esse conforto, a gente precisa de muito mais energia. Uma coisa dessa que a gente está fazendo aqui hoje, se a gente fosse falar que a gente ia fazer aqui na década de 2000 ali, a gente não faria isso aqui nunca. Né? Num lugar simples aqui a gente consegue fazer um podcast com estrutura, com várias câmeras, com televisão, com luz demais, com ar-condicionado. Né? Então você tem essa disponibilidade de energia, mas você também tem essa demanda. Então, quanto mais você puder, assim, olha, eu estou ofertando energia aqui suficiente para poder suprir a demanda. E a gente necessita, né, de profissionais capacitados, que eu acho que é o ponto mais legal de ter uma instituição como o Cefet aqui presente e gerando esses profissionais aí. Eu acho que aí, nesse ponto, o Curvelo está privilegiado demais da conta. E a engenharia, né, tem essa característica, né? A gente fala aí do Santopeia, né, do CREA, porque quando um engenheiro pensa em resolução de algum problema, ele está inovando. Sim. Ele está inovando. Então, ou seja, ou realizando um produto novo, ou então melhorando assim, um processo. Então, a engenharia, né, tem muito a ver com essa parte aí. Você falou de inovação, essas coisas assim. O engenheiro tem muita correlação assim, com a inovação. E acaba que eu percebo, isso aconteceu muito comigo também, quando a gente entra em alguma empresa, né, alguma coisa, às vezes assim, a gente começa já a trabalhar mais na parte administrativa, propriamente dito, administrando outros engenheiros, outros técnicos, né? Outros setores também, né? E acaba que às vezes você sai um pouco, né, da sua área de atuação mesmo, mas com a série de cálculos, né, que a gente tem, essas partes todas, assim, a gente consegue avançar, né, para outras áreas, né, administrando. Sim. E você vê muito engenheiro aí sendo, além de fazer a sua parte mesmo, né, também tem facilidade na parte financeira.
a parte aí de sistemas. Sim. Então, tem a engenharia bem abrangente, né, nessa área aí de inovação. Tem uma piadinha que o pessoal sempre faz, né? A diferença do cientista para o engenheiro, né? Eles falam que o cientista é o cara que ele consegue pegar uma mesa dessa aqui e vai fazer 1 milhão de cálculos, um tanto de coisinha aqui, vai conseguir equilibrar ela em cima de um toquinho, assim, ó. Aí o engenheiro não, o engenheiro é um cara que tem o toco, tem a mesa, pega a mesa, coloca em cima do toco, passa um silver tape, a mesa não vai cair mais nunca, o toco não vai cair mais nunca. E quer ou não, a função do engenheiro tem que ser essa, né? É resolução de problemas reais. E quando a gente leva, né, essa característica do engenheiro, que ele é ensinado na faculdade, para dentro de uma empresa, acaba que ele se torna um profissional multifuncional. Isso. Que ele chega dentro da empresa, né? Às vezes ele enxerga ali, pelo todo o conhecimento que ele adquiriu, ele enxerga um procedimento de planilha que está errado e ele tem essa facilidade com cálculos, com planilha, e fala assim, não, peraí, a gente está comprando isso aqui errado, a gente não precisa dessa necessidade de compra aqui, vamos dar uma mudada nessa planilha aqui, a gente tem uma forma mais volátil de trabalhar com ela, mais ágil, e acaba que ele vai... um banco de dados ali. Isso, não, vamos conseguir criar um negócio aqui, um Power BI, vamos juntando tudo aqui que esse trem vai funcionar melhor. Isso. Então acaba que ele é um profissional assim, extremamente necessário para tudo isso quando a gente fala a respeito de inovação, né? Exatamente. É legal demais. Tem um conhecido nosso, que aí, igual eu falo, a visão que o engenheiro tem, ela é sempre muito diferente, né? Ele trabalha com análise de solos e ele fala que a análise de solos aqui no Brasil, ela ainda é um pouco devagar, ainda não é um processo tão muito bem feito. Ele fala assim, o pessoal fazia muito com... Como é que é o nome? Não sei se é sinestesia que fala, não. É um negocinho lá de que o pessoal pegava um galinho assim. Tá. Para encontrar água, né? Para encontrar água. Ele falou assim, vê se tem cabimento o negócio desse. O cara pega um galho e fala comigo, que vai achar que é aqui que tem que furar o poço. Aí o cara erra 2, 3 vezes e fala assim, não, é porque deu isso. Aí inventa um tanto de coisa. Mas os procedimentos que tinham para poder fazer isso antigamente eram extremamente caros, né? Para você conseguir ter essa disponibilidade de ir lá e falar com o cara. Falar assim, esse solo seu é assim, 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 aqui vai ter água, aqui não vai. Eram caros demais. Aí ele fala que hoje continua caro, mas já é um caro um pouco mais acessível para quem quer atuar na área. E principalmente quando o engenheiro chega lá e vai fazer um negócio, o engenheiro enxerga aquilo de várias outras formas. Ele contando para a gente que quando ele começou a fazer isso, eles colocavam uma barrinha de ferro num lugar da terra, outra barrinha de ferro num outro lugar, jogava, né, passava uma corrente elétrica entre as duas ali, corrente elétrica entre as duas, e depois vinha é como se fosse uma impressão ali, um mapa, alguma coisa, para ele poder analisar como que está né, toda aquela estrutura. E a partir do conhecimento dele, ele chegava e falava, não, aqui é terra, aqui é um minério X, aqui é isso, aqui é aquilo outro. Aí a visão do engenheiro, onde é que entra, né? Do cara falar assim, não, peraí, esse processo ele precisa ser mais efetivo, precisa ser mais rápido. Aí eles juntaram uma equipe agora, de pessoas pelo Brasil todo que tem a mesma função, eles conseguiram ter essa união, e falaram assim, o que é que a gente precisa fazer? Vamos treinar uma inteligência artificial para poder fazer a leitura desse procedimento. Porque a gente fica aqui, né? Muita coisa que a gente faz é quase que uma suposição. Porque as variações são muito mínimas. E se você errar um pouquinho nessa variação que tem ali de gramatura, do que tem no solo e tal, a gente pode ter um erro muito crucial para o cliente final. Então, o que eles fazem? Eles pegaram, né, vários grupos que tinham vários laudos e arrumou uma inteligência artificial lá para poder ler e interpretar esses laudos junto com eles. Então, eles estão ensinando uma IA a trabalhar como eles. Então, eles pegam assim, não, a gente fez essa leitura de solo aqui, alguém fez, foi lá, analisou, a análise do solo está perfeitinha, cavamos e descobrimos que estava tudo certo. Essa aqui vai ser uma base para a gente ensinar para a inteligência artificial. Aí ensinou. Aí eles contando que um procedimento ali que às vezes, né, que ainda não está finalizado, mas uma coisa que eles demoravam ali às vezes 1 dia, 2 dias para poder fazer aquela análise de solo, eles jogam ali para a inteligência artificial, faz na hora. E tudo é assim, né, cara? Falou de tecnologia, tudo tem que funcionar assim. E depende da cabecinha do engenheiro esperto lá por trás. E a gente vê, né, que essas novas tecnologias que estão chegando, né, igual você falou, inteligência artificial, internet das coisas, internet das coisas, né? Cidades inteligentes, né? Então, ou seja, somando essas coisas, o que agiliza
né, a vida da gente e também está se tornando muito acessível, né? Hoje em dia qualquer uma pessoa, né, pode entrar no seu computador, no seu telefone né, e ter respostas rápidas ali, coisa que antigamente demorava. Nossa, complicação, né, cara? E aí e cada vez mais, né, quanto mais informação a gente passa para ele, para a inteligência artificial, mais recursos, né, mais retornos a gente tem. É bem... Isso aplica também na área da fotovoltaica? Ah, demais. É mesmo? Demais. Porque olha só, esse estudo, né, de material, porque o módulo fotovoltaico é constituído ali de minerais, né? Muito usado é o silício, né? Inclusive tem até que falar uma situação aqui, porque aqui na nossa região aqui, se você sai daqui e vai lá para Diamantina, o que você vê daquelas montanhas, né, de quartos aí, e infelizmente nós tiramos aquilo ali, né, pedra bruta, né, faz ali um valor agregado pequeno, mas manda tudo para a China. Ou seja, a gente manda lá a preço de banana, essas coisas, e vem como fibra ótica, como transistor, como telas, né, de computador, de televisão. LCD, né? Vem também um módulo fotovoltaico. Então, eles estão conseguindo, né, produzir, né, com eficiência, a gente não pode contestar isso, né? Porque a China é o seguinte, se quiser fabricar esse copo aqui, né, por, sei lá, 50 centavos, eles vão fabricar. A qualidade não é tão boa, mas se também se precisar comprar também um foguete, um satélite, eles também fabricam com maior qualidade possível, igual esses módulos, né? O que melhorou a tecnologia. Então, ou seja, esses estudos, né, que todos são feitos, a inteligência artificial ajuda consideravelmente, né, para saber qual que é um material ali que pode acrescentar um pouco, né? E aqui no Brasil a gente tem essa característica muito boa, né, de vários materiais aqui. Infelizmente a gente ainda vende deveria estar agregando valor nesses materiais melhor aí para já vender o produto final, mas nível de tecnologia ainda não estamos longe ainda, né, dessas Eu imagino assim, não sei se o senhor concorda comigo, mas se o Brasil tivesse uma pesquisa, né, uma mais avançada, mais profunda nessas áreas, a gente podia ser um país muito mais eficiente, né, cara? Nossa. Porque imagina você conseguir, né, igual você falou, a abundância que a gente tem de recursos, que lá fora eles utilizam com muito mais maestria do que aqui, e se a gente conseguisse utilizar esses recursos aqui, né? Então. Há algum tempo atrás teve muito aquela discussão a respeito do nióbio, né? Foi uma coisa que se falou muito aqui. O nióbio, né, pelo que eu sei, é um recurso que tem aqui em certa abundância, mas que todo mundo fala nióbio, mas o nióbio para o brasileiro em si não tem efetividade nenhuma. Teria que ser um recurso falar que mais de mandar 90%, né, do nióbio do mundo é aqui no Brasil. E diz que coisa de 5% lá no Canadá, lá, com o recurso que eles conseguem pagar toda a parte de saúde, né, da população lá. Cara. E aqui a gente não consegue. Parece que tem uma empresa ali, né, que domina aquilo ali e não é para o brasileiro, né? Então, infelizmente, tem essa situação. O nióbio aí. Tem aplicação em bateria também? Também, porque melhora, né, a qualidade, né, do ferro, né, essas coisas assim, quando espaçonave, essas coisas que precisam de rigidez, né? Então, ou seja, mas isso também é possível, né, utilizar também para melhorar a qualidade aí, o desempenho, né, dos módulos. Isso aí também é possível. Olha para você ver, se o Brasil tivesse a pesquisa avançada ali, já dava para estar desenvolvendo alguma coisa nesse sentido, né? Não sei até que ponto que daria certo, mas isso é bem legal. Agora, a universidade também, né, tem que trabalhar mais a parte dos engenheiros, porque a gente vê que o engenheiro ele vai muito na parte da... explora muito a parte técnica, né? Quer fazer uma perfeição na parte técnica. E, às vezes, né, tem mais dificuldade na parte gerencial, a parte de comunicação. Né? Então, as instituições, né, de ensino têm que começar a trabalhar mais essa questão aí, né? Desenvolver mais... ter mais criatividade, né? Da condição, né, de ser mais criativo, metodologias ativas, né? A parte aí também de
aproveitar também essas incubadoras de empresa, startup. Assim, a cultura empreendedora, o engenheiro tem que trabalhar mais essa situação, sabe? Os novos engenheiros aí, a gente tem que ter essa atenção aí. Eu tive um professor que ele é um dos caras mais inteligentes que eu já conheci. Todo cara inteligente é meio maluco. Ele era meio maluco, mas ele era um cara extremamente inteligente. Ele virou para mim, né? Virou para a sala um dia conversando com o pessoal da sala e falando de... Na época tinha muitos projetos de startup, foi o auge das startups. Tudo era startup, o pessoal queria fazer startup. Aí ele virou pra gente assim, gente, você sabe por que a grande maioria das startups aqui não dá certo? E uma que dá destaca demais. Porque a startup é o seguinte, você tá lá com seu grupinho de amigos, vocês estão todo mundo fazendo engenharia. Independente da engenharia que for. Aí vocês vão lá, surgem com uma ideia sensacional de engenharia. Pô, ideia bacana demais. Só que todo mundo que tá lá é engenheiro. Todo mundo tá lá é engenheiro. Todo mundo tá lá, vai saber demais do que vocês estão fazendo, da parte técnica, disso e daquilo, vai saber bacana demais. Mas todos os outros lados ficam aquém. Aí ele falou assim, sabe quanto com startup dá certo? Aí ele falou assim, vocês podem olhar, vou falar com o seu nome de alguns. Ele saiu falando um bocado de nome de startup, que ele conhecia, né, participou do projeto. E ele falou assim, startup tal aqui, ó, recebeu investimento não sei quantos milhões. Surgiu no início do ano, agora 7 meses depois, recebeu investimento tanto. Essa startup aqui começou assim, surgiu mesmo. Sabe qual que é o único critério em comum que todas elas têm? Aí o pessoal ficou meio assim, né? Eu falei assim, eles conseguiram formar um grupo de pessoas, cada um com sua, né, habilidade muito bem utilizada. Multidisciplinar. E sua estrutura muito bem definida. Então você criou basicamente uma empresa funcional dentro de uma startup. Que é o quê? Eu tenho a parte de pesquisa. É os caras que vão ficar... Gente, os caras da pesquisa vão ficar por conta de desenvolver melhor o que eles já têm. Eles já têm que ter alguma coisa. Mas o da pesquisa tem que procurar desenvolver melhor ainda. Eu vou ter o pessoal da parte técnica, que é o pessoal que vai instalar, né, se for o caso de um produto necessário de instalação, vai instalar, fiscalizar e ver o funcionamento ali o tempo inteiro. Eles vão ficar por conta disso. Eu tenho o pessoal do marketing, que é o pessoal que vai tentar vender a ideia da startup. Tem o pessoal da contabilidade e tem o pessoal do jurídico. Todas essas que eu falei com vocês, tinha tudo isso. Você sabe por quê? Porque os caras que estavam lá conheciam as limitações deles. Eu falei assim, gente, a gente é muito técnico, mas a gente não sabe mais nada disso aqui. Exatamente. Vamos procurar um cara que sabe. Aí o cara que sabe chegou lá no contador. Aí o contador falou, não, mas essa parte aqui a gente precisa de uma parte jurídica também. Aí vem a parte jurídica. Aí tudo vai organizando. E, querendo ou não, né, quando a gente fala de ensino, tem que funcionar assim. Porque aí o negócio rende. Eu fiz uma visita também no Instituto Mauá, lá em São Paulo, São José dos Campos, né? Lá eles têm essa filosofia lá, sabe? Porque lá tem um curso de administração, de engenharia e design. Aí sempre quando tem o TCC, né, que é o trabalho de fim de curso, a equipe tem que ser formada por esses três. Ó, que legal, cara. Então, aí, ou seja, aí o engenheiro lá faz um produto, né? Aí o design melhora ali a qualidade ali do visual, né? Do produto, né? E o administrador arruma um jeito de vender ali, né? De colocar o produto ali num preço acessível com o mercado. Então, ou seja, é fantástico o trabalho que eles desenvolvem lá. E outra coisa, eles têm lá, tipo assim, aquela feira de ciências, né? Então, aí tem os stands. E lá eles conseguem monitorar através do celular, né? Eles têm a tecnologia lá que consegue ver qual dos stands está tendo mais público. Então, quando eles detectam que tem um stand lá que está tendo um público grande, eles vão lá, avaliam e chamam uma empresa que tem relação com aquele trabalho, sabe? Para a empresa vir, né, e trabalhar ali uma tal forma ali, ou de comprar aquela tecnologia, né, ou então associar. E fazer outras coisas. Então, assim, existem estudos interessantes, né, só que a gente tem que procurar desenvolver. Né? E deixa eu te perguntar, como que você acha que essas informações a respeito desses estudos, né, desses conhecimentos, por exemplo, que você tem, igual você falou, você viu isso lá na faculdade de Mauá, tudo.
Como que você acha que poderia ser mais aplicável aqui na região nossa? O que você acha que precisaria fazer para poder conseguir trazer isso um pouco mais para nós aqui? Então, a gente está precisando de associar isso, né? O governo, a universidade, né? E as empresas. Mês passado, né? Em setembro, meados de setembro, a gente faz, normalmente, anualmente, né? Já é a 7ª edição, a gente faz o Café Empresarial. Então, a gente convida os empresários para vir conhecer o Cefet, conhecer a estrutura, os laboratórios. Nessa ocasião também a gente monta, né, as pesquisas que a gente está desenvolvendo, a gente monta, põe os alunos lá para explicar qual que é a pesquisa que está sendo desenvolvida. A gente também chama o poder público também. Então, dessa vez também, nós tivemos o pessoal do CRA, estão fazendo fizeram 60 anos de existência, né, do curso de administração, e então a gente associou o Cefet, o CRA, né, e fez o Café Empresarial. Essa foi a 7ª edição. E com isso a gente cria esse movimento, né, de abrir as portas do Cefet, né? A gente chama pessoas também para dar palestra, né? E com isso a gente está tentando buscar essa forma de unir academia, empresas, né, e o poder público. Não, que legal, cara. Então, mas não é fácil, né? Não é fácil, tudo. Cada um tem a sua, assim, o seu leão para matar, né? Sim. Vamos dizer assim. A prefeitura, a gente sabe, né, que está desenvolvendo muita coisa, né? Mas a gente está precisando de unir, né? As empresas também, né? Ainda mais hoje em dia, né? Que a gente vê aí que está uma loucura, né? Muita concorrência, muito imposto, né, que está surgindo. Então, os empresários também estão vivendo um momento complicado. Tem uma visão, às vezes, mais calejada, né, cara? Fala assim, isso aqui meu tá dando certo, eu não vou mexer nisso aqui, não. Ou então aquela treina, isso aqui meu tá dando errado, eu não posso assumir mais um compromisso, né? Tem que ser um negócio muito bem consistente. Mas se a gente não caminhar para isso, fica complicado. Fica muito difícil. Fica muito difícil. E deixa eu te perguntar, quais são as expectativas do senhor aí para desenvolvimento tecnológico? O que o senhor espera? Coisas que você gostaria que tivesse um pouco mais de atenção, assim, tanto do poder público quanto das empresas? Quais as áreas você acredita assim, que poderia ser bem legal? Você tocou num ponto aí que é uma coisa que me incomoda, essa quantidade de matéria-prima que a gente tem aqui nessa região, né? Curvelo tem essa característica, né? Tem uma veia aí de silício aí, né? De quartzo, interessantíssimo, que a gente deveria, né, juntar algumas empresas, né, dessa área aí, né, de energia solar, né? E também a academia, e tentar criar uma maneira da gente, não digo assim, no primeiro momento, já produzir, né, um produto final propriamente dito, mas pelo menos ganhar um valor agregado maior, né? Criar ali uma tecnologia. Porque o início é isso, né? Você começa a criar alguma coisa ali, você põe um forno ali para tirar mais a água, né, desses materiais, e daí a pouco você também forma um lingote ali, alguma coisa assim, uma tal maneira de você conseguir gradativamente, né? É lógico que isso não é de um dia para o outro, mas gradativamente a gente conseguir fornecer, vender coisa para o exterior de uma forma que tem um valor agregado maior. Sim. A gente vê, aqui tem muitos chineses, né, que vêm exatamente para pegar esses, né, comprar esses materiais aqui. E a China, a gente percebe também que eles têm um apego muito grande com o cristal. E essa região aqui, nossa, aqui, é um cristal de alta qualidade. O problema é que a gente vende como pedra bruta, que sai daqui com imposto mínimo, né, de uma coisa que poderia estar um valor agregado maior. Se não houver essa união, né, de várias pessoas, a gente vai continuar fazendo isso, vendendo a preço de banana, essas coisas. O Brasil é um país muito bom para explorar o bruto, mas não é bom para explorar o que dá o dinheiro de fato, né, cara? Isso aí que é complexo. E aí, você falando do cristal, tem um amigo meu que tem uma história muito engraçada com o cristal, né? Ele... Eu vou falar o nome dele aqui não, mas... Porque essa história aí pode ser ruim para ele, sabe? Mas, enfim, uma bobagem que eu vou colocar aqui. Basicamente, ele é um cara que conhece muita gente. Aí um camarada foi lá levar um carro para ele dar uma olhada lá. E chegou lá com uma pedrona bruta de cristal. Só que era um cara que não mexia com cristal.
Aí esse amigo meu também nunca mexeu com cristal, o cara tem uma auto elétrica. Olhou pro cristal dentro do carro do cara e falou, moço, onde que você arrumou uma pedra dessa aqui? E falou assim, não, isso aí, véio, lá na fazenda, lá nós achamos um negócio de cristal lá e tinha essa pedra lá. Oh, esse trem vale dinheiro, não vale não? Não, um chegado meu aí que diz que entende aí de cristal falou comigo que esse trem vale uns 80 mil aí. Qualquer um que achou 80 mil nesse trem eu tô vendendo. Aí esse chegado meu não entendia nada de cristal também. Falou, moço, olha só pra você ver. Ele é catireiro, cara, que eles fazem troca demais, sabe? Que esse cara é malandro. Ele virou pro cara, deixa eu perguntar a você. Você falou que 80 mil você vende? Vendo. Não, então beleza. Seu carro vai ficar aqui de hoje pra amanhã pra arrumar. Deixa esse trem que eu vou ver o que eu arrumo pra você. O cara foi embora. Falou, olha, tá ficando aqui. Tirar foto pra comprovar que o trem tá aqui. Eu tô indo embora. Amanhã, se eu chegar, o trem tem que estar aqui. Eu falei, não, você pode ficar despreocupado, Samuel. Eu vou ver esse trem aqui, eu vou olhar esse trem. Ele, beleza. O cara acabou de ir embora. Aí, ele, na rodança da vida, tinha conhecido um chinês que mexia nessa área de cristal. Aí ele entrou em contato com esse chinês. Disse, moço, eu tô com um trem aqui pra você. Dá uma passada aqui. Aí passou lá, né? Aí disse que na hora que o chinês chegou, o olho dele... Que tamanho, cara? Aí ele falou assim... Onde você arrumou isso? Onde você arrumou isso? Eu falei, não, o cara chegou aqui, não mexe com isso não. Achou lá na fazenda dele lá e... Colocou no caminhonete, trouxe pra cá. Vale dinheiro esse trem? O cara falou que 110 mil. 110 mil aí ele entrega. Não, mas esse aqui é isso e tal. E a gente faz isso e saiu falando com eles trem que dá pra fazer. Não. 110 mil? Eu falei, mas diz que ele não baixa nada. E o dinheiro é à vista também que ele quer. O cara mexe com muito dinheiro. Ele falou que se não achar esse aí, ele vai ficar com esse trem, vai colocar de decoração lá da fazenda dele. Eu falei assim, não, pode falar com ele aí que eu vou comprar. Vou passar lá no banco agora. Você me passar a conta lá e tal, e eu vou comprar. Eu falei, não, beleza. Aí conseguiu fazer uns trâmites lá. Vendeu a pedra pro chinês por 110 mil. Só que aí o chinês transferiu o dinheiro pra esse amigo meu, né? Aí o amigo meu falou assim, aqui ó, vendi o trem pra você, os 80 mil que você queria. Aqui. Eu falei, uai, como assim? Você mexe com cristal também? Eu não tô sabendo. Eu falei, não, vendi, você não queria os 80 mil? Queria. Os 80 mil daqui. Vou mandar pra você aí. Aí de brinde, o trem do seu carro que você veio fazer aqui, eu vou dar o seu trem de brinde do seu carro aí. Aí eu falei, não, beleza. Aí passou o brinde pro cara. Passa muito tempo, né? Passou um tempinho bom. Os dois foram encontrar um churrasco, aquele trem, os dois tomando uma e tal. E aí deu uma nota lá, soltou, né? Perto do cara que vendeu a pedra lá por 110 mil. Falei, mas eu não tô te entendendo, não, moço. Você falou comigo que vendeu o trem de 80. Não, falei que você queria 80. Eu vendi de 110. Ah, mas você me regaça. Eu falei, regaça não, moço. Eu vendi o trem pra você não queria 80, deu só 80, não deu só um centavo que você queria. Ainda deu a manutenção do seu carro. E aí ele falou assim, não, aí não, aí você me regaçou, não sei o quê. Não, e deixa eu falar mais com você então, já que você tá puto comigo, fica puto com o outro também. O cara que comprou ela na minha mão falou que fez quase 500 nela. Então, tem muita... Aí você vê aqui como é que é o negócio, né? Pessoa que sabe explorar o recurso direitinho, ela faz... E acaba que isso aí é ruim até pro país, porque assim, sai num valor muito inferior. Ou seja, o imposto que é cobrado ali, e muitas das vezes aquela pedra ali seria uma pedra, assim, uma semi-joia, que poderia lapidar ali e vender por um valor bem maior. E sai com um preço muito baixo, é notado que é um preço muito baixo, ou seja, o imposto também é cobrado muito baixo. Ou seja, isso é péssimo para a divisa do país então, e do município. O pessoal está lucrando 2, 3 vezes mais com recurso nosso aqui, que a gente não sabe trabalhar. Exato. Né? Exatamente pela falta dessa pesquisa e desenvolvimento. Exatamente. E eu acredito muito, cara, eu acredito fielmente que, né, o futuro do país nosso está pautado em pesquisa e desenvolvimento. E aí que entra a necessidade desse tipo de projeto, desse tipo de docência, né? De orientação para os alunos. Ó. Acho que a gente tem muito a crescer e a ganhar com isso. Com certeza. E o Cefet está aberto para isso, né? Tem essa nascente também, viu? Engenheiros aí, estudantes e público em geral, né? Porque muitas das vezes a pessoa tem uma ideia interessante, mas
tem dificuldade de desenvolvê-la. Sim. Então, o Cefet está isso, né? Disponibilizando para a pessoa aí um espaço físico, uma assessoria gerencial, para exatamente, né, conseguir desenvolver. É isso, né? A missão do Cefet, onde que vai, é tentar desenvolver o local. E a gente procura fazer isso aí da melhor maneira possível, né? Hoje, nós temos lá, não sei se já teve oportunidade de conhecer a estrutura nossa lá, mas os laboratórios tudo de ponta, né? Nós temos lá ginásio coberto, tem toda a parte lá também de pesquisa e desenvolvimento, o professorado lá, 95% tem título de doutor. Então, ou seja, tem uma massa cinzenta pensante ali muito grande. O pessoal é extremamente capacitado. Então, ou seja, um auditório muito interessante, uma biblioteca vasta, né? Nós estamos até com um projeto de fazer um novo prédio para ampliar a biblioteca. Então, assim, tem toda uma estrutura, né, que dá para receber as pessoas aí que têm essa vocação aí de empreender. Sim. E tem essa dificuldade aí, uma parte gerencial, uma parte aí física, a gente está lá disponível. Aqueles laboratórios de elétrica lá do Cefet, cara, aquilo ali é coisa de altíssimo nível, né, cara? Exato. A gente teve a oportunidade de visitar lá no passado. É uma coisa assim que, às vezes, 90% de curvelo não sabe o nível que é aquilo ali. Uma coisa muito bacana mesmo. Heitor, você tocou num ponto importante. Eu quero até frisar aqui que muita gente aqui de Curvelo não sabe que nós temos um centro, né, de educação tecnológica, né, federal. É uma instituição assim, centenária, né? Nós fizemos agora em setembro, foi 115 anos do Cefet, né, como um todo, e 15 anos do Cefet aqui em Curvelo. Né? Então, é uma instituição gratuita, né? Então, ou seja, você não paga nada. Agora mesmo, com esses cursos de engenharia civil, engenharia de energia, basicamente a pessoa fazer o Enem e ter uma nota mínima ali e consegue se matricular aí e fazer um curso superior gratuito, de excelente qualidade, né? E dentro da sua cidade. E muitas das pessoas não sabem que tem essa estrutura lá. Eu vou te falar mais, eu vou mais longe ainda. O curso de engenharia de energia ele ficou com um quórum abaixo do esperado. Exatamente. Isso aí é um ponto que eu fico indignado. Exatamente. Tem mais vaga do que aluno. Aí, né, nós estamos com 30 vagas lá e conseguiu preencher, foi 26, parece. E fora a evasão, né? E evasão. Fora a evasão. Eu tive um amigo que começou a estudar lá e teve que sair por contas pessoais dele lá, mas essa evasão também é muito grande. Então, eu acredito que hoje, né, o curso de engenharia de energia é um curso muito acessível para o pessoal aqui de Curvelo conseguir fazer ele. Né? Você não precisa ter uma nota exorbitante num Enem da vida, numa prova, para você poder conseguir ingressar lá. E, inclusive, o curso de engenharia de energia tem vestibular próprio também, né? Então, a pessoa pode fazer ainda uma prova particular lá para poder jogar para lá, não é isso? Não, hoje em dia, assim, pelo menos até agora, porque nós estamos Não. O dele na verdade, foi ano passado que teve um processo seletivo com a nota do Enem que era fora do SISU. Tá. Foi isso. Você conseguiu utilizar a sua nota do Enem fora do SISU num processo seletivo dele lá. Exatamente. Aí, olha para você ver a oportunidade então, que a pessoa só teria que ter feito, né, nos últimos anos aí, né, alguma etapa aí, alguma edição do Enem. Sim. Exatamente. Com isso já dava a condição dele lá fazer a matrícula dele. Olha a oportunidade que tem e o pessoal às vezes não conhece. Exatamente. E aberto também, que a pessoa tiver curiosidade visitar, de conhecer, né, visitar isso lá a instalação. É um estigma que tem que ser muito quebrado também, que a pessoa, né, aquilo ali é um Centro Federal de Educação Tecnológica, todo mundo tem o direito de ir lá conhecer, visitar, né? Exatamente. É uma coisa pública mesmo. Então você tem que aproveitar da coisa pública ali, pelo menos pra você conhecer, você ver se é uma coisa que. E assim, nós estamos num processo aí, né, também de tornar-se universidade tecnológica. Né? E o Cefet tem uma característica, né, que é interessante, né, que é verticalizado, o ensino verticalizado. A pessoa lá entra no curso técnico, né, o segundo grau, é possível, né, a pessoa fazer o seu curso superior ali dentro, fazer um mestrado, uma pós-graduação e até a nível de doutorado. Aqui
em Curvelo, né, não tem, né, o doutorado, né? Ainda, né? Mas o mestrado tem outros, tem um mestrado, né, de linguagens lá já. Então, ou seja, nós já temos e assim, cada vez ampliando, cada vez mais, né? Então, isso que é o bacana. Então, assim, eu acho que isso aí tinha que chegar muito no povo, moço. Muito. O desenvolvimento que você tem com uma instituição do nível do Cefet aqui em Curvelo, ela é gigantesco. Agora, pra gente finalizar, deixa uma mensagem pro pessoal aí que, né, falando da sua área de atuação, falando do Cefet, área de tecnologia, área fotovoltaica, dá um panorama geral aí, mandando uma mensagem para todo mundo que está assistindo a gente aí. Eu acredito, voltando nessa parte aí, né, da incubadora de empresa e empresários, né, interessados nessa parte aí, a pessoa... Aqui o Brasil, né, nós temos vários talentos, né, nós temos um nível de criatividade muito interessante. A gente tem que explorar isso mais, né? E empreender não é assim você cair de cabeça no escuro, não, né? Empreender, você tem que estudar, compreender as coisas, né, que você realmente está interessado em fazer e fazer o network, né, igual você falou, né, a necessidade aí, né, de pegar os seus pontos fracos, né, e tentar melhorar gradativamente, né, e essa parte de inovação, eu vou dizer, muitas das vezes a pessoa pensa que é uma coisa grandiosa, uma coisa mirabolante, uma coisa do outro mundo, mas não. Tem um exemplo aqui de um sapato, que antigamente o sapato tinha cadarço, né? Hoje em dia você tem sapato aí que você põe o pé ali e já está andando. Ou seja, virou uma inovação, né? Sim. Então, e virou mercadológica, é uma coisa interessante. Então, ou seja, se você tem, né, uma ideia, né, de transformar alguma coisa aí numa coisa que seja mercadológica, procura a gente, né? A gente está lá no Cefet, lá com as portas abertas lá, só procurar a Nascente lá, que a gente vai estar explicando, né, melhorando essa situação. E incubadora, né? Muitas vezes a pessoa também tem um estigma sem saber o que é. Mas incubadora a gente dá muito, dá uma visão assim, por exemplo, a incubadora de bebê. E é uma analogia muito interessante, né? Você pegar uma incubadora de bebê, é o quê? É o bebê ali que saiu prematuro, né? Não está totalmente adaptado ainda, né? Com o clima nosso aqui, com a temperatura, né? Com a oxigenação. Então é colocado dentro, né, de uma incubadora e aquilo ali ele vai ter todo um atendimento especializado ali, né? Pessoas próximas ali, né? Gerando ali uma climatização adequada para ele conseguir evoluir e depois sair para o mundo. É uma coisa muito parecida, né? É a nossa incubadora de empresas, né? A pessoa chega ali, né? A gente vai estar dando uma assistência, né? É lógico que o empreendedor tem que ter uma visão que ele tem que muito correr atrás, né? Fazer o que tem que ser feito, né? A gente apoia, né? A gente é um indutor, né? A gente não vai pegar o cara e fazer a empresa para ele, não. Ele tem que chegar com a ideia dele lá e trabalhar e necessitando de algum apoio nosso lá, a gente vai estar sempre à disposição e é isso. Não tenha medo. Tem que ir. Bacana demais. Enfrenta. E empreender não é fácil, não, viu? Não é, não. Toda ajuda que você puder, ela é muito bem-vinda. Exatamente. Mais quem sabe. Nós estamos lá de portas abertas para dar essa ajuda. Bacana. Neymar, muito obrigado, meu amigo. Muito prazer conversar com o senhor, viu? O senhor fica com Deus. Agora nós vamos encerrar aqui nosso programa, né? Mais uma vez agradecer ao pessoal do CREA por apoiar esse programa e fazer isso tudo acontecer. A Centopé, Associação Centro-Mineira dos Profissionais de Engenharia e Agronomia, está de parabéns fazendo esse projeto aí e trazendo cada dia pessoas mais importantes aqui para nós, né? Não importantes no sentido de formação, de nada disso, mas de conhecimento que conseguem repassar para a gente aqui e da benevolência que essas pessoas têm de trazer isso aqui para a gente, porque para nós é algo que acrescenta muito. No mais é isso, pessoal. Fiquem com Deus e até mais. Obrigado.